dar agora início à leitura do texto da nossa meditação dessa manhã. Ela encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 14 até o versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 14 ao verso 21, creio que já está na tela. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós queremos dar graças mais uma vez, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, por tudo que fizemos até aqui. Agora, ó Deus, suplicamos a Ti também, ó Deus, que o Senhor venha por meio do Teu Espírito Santo iluminar a minha mente, para que eu possa trazer ao coração dos irmãos nessa manhã e também ao meu, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Temos inúmeras demandas, Senhor, no nosso tempo, e precisamos da direção do Senhor, ó Deus, na nossa vida. Obrigado, porque é através dessa oração de um homem de Deus como Paulo que nós podemos aqui aprender um pouco mais para enfrentar as adversidades do nosso tempo. Para isso contamos, ó Deus, com a sua ajuda, com a sua direção, Senhor. Assim te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu recebi do pastor Carlos a oportunidade de trazer a mensagem pela manhã. Ele veio anunciando durante um mês que eu pregaria no próximo domingo e não nesse, mas por necessidade ele me confiou a responsabilidade de estar aqui nesta manhã, como já havia falado anteriormente. E é um privilégio para mim, uma data tão importante como essa, no Dia das Mães e também de uma Santa Ceia, que trazer um tema tão importante para o nosso tempo, que é o tema da oração. Creio que não existe vida cristã que não tenha esse princípio básico e esse hábito de falar com Deus. Deus, quando nós oramos e falamos com Ele, certamente Deus responde cada uma das nossas súplicas no seu tempo. Algumas, Deus simplesmente diz, se cala, né? E nós entendemos que não é o tempo dele ou que não é a vontade dele para a nossa vida. E outras não, ele responde imediatamente aquilo que pedimos e ele fala ao nosso coração de uma maneira tão clara que a gente consegue se alegrar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre oração. Um homem que viveu uma história tão bonita como o apóstolo Paulo, um homem tão imponente, um trabalho tão dedicado ao serviço de Deus, um homem muito culto, mas também era um homem que reconhecia suas fraquezas e a sua submissão ao seu Deus. Eu tenho certeza que eu falo nessa manhã com pessoas assim, como Paulo, que tem uma comunicação muito clara, pessoas também que são muito submissas ao Senhor, pessoas de oração, e que todo esse aprendizado que Paulo teve e que compartilhou com as igrejas no passado, nós possamos também fazer valer de cada uma delas na nossa caminhada com Cristo. Efésios, melhor dizendo, Colossenses, Filipenses e Filemão são as cartas conhecidas como as cartas da aflição. Queridos, servir a Deus, se dedicar o seu tempo a Deus, nem sempre, ou ser salvo em Cristo Jesus, nem
sempre é um sinal de muita calmaria. Eu diria que é muito pelo contrário. Há sempre adversidade no nosso caminho, há sempre barreiras para a gente poder enfrentar e superar ao longo da nossa caminhada com Deus. Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades ao seu caminho. Paulo enfrentou seus opositores que entendiam que a lei era muito mais importante para serviço do Senhor e que ser um servo de Deus deveria, por exemplo, cumprir a lei com relação à circuncisão. Por conta de Paulo comunicar a graça, depois de ter uma experiência no caminho de Damasco, Paulo pôde ali adquirir, contrair inúmeros opositores à sua fé. Mas o que nós podemos aprender com a vida de Paulo é que, apesar das lutas e das dificuldades que ele tinha ao longo do caminho, ele era capaz de não assumir o controle da sua história, mas de colocar toda a sua vida diante do Senhor. Eu sei que você que está aí me ouvindo pela internet, acompanhando o nosso culto, assim como vocês aqui, irmãos, que estão na casa do Senhor, vocês têm dificuldades e lutas para enfrentar ao longo da sua vida. E não existe coisa maior e mais maravilhosa que Deus tenha nos proporcionado, que é o valor da oração. Aprenda a todos os dias colocar diante de Deus as suas lutas. E eu posso falar que, depois de ordenado como pastor, auxiliar nessa igreja, porque foi aqui que eu comecei um serviço, e um serviço muito recente, eu nunca orei tanto na minha vida e nunca deixei de agradecer tanto a Deus por isso. Deus, às vezes, Ele coloca coisas na nossa vida, Ele nos dá determinados presentes para que a gente possa crescer e se desenvolver na fé. É muito bom que isso aconteça. Por outro lado, a oração é algo que ela não deve acontecer em algumas ocasiões. Deve ser algo que faça valer em toda a nossa rotina diária. Queridos, ontem, por exemplo, quando eu meditava nesse texto, já no final da tarde, pelos compromissos que tive, eu fui tomado por uma necessidade muito grande de orar. Eu estava dividido entre preparar o sermão e cuidar da saúde do meu filho. Meu filho, ele, do nada, às 11 horas da manhã, começou a se sentir um pouco enjoado e aí começou a fazer uma sequência de vômitos. E eu estava orando, eu estava buscando Deus em direção, uma direção para o texto que eu queria pregar. Eu tinha que olhar pelo meu filho, eu tinha que orar pela palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração naquele momento para que eu me acalmasse e fizesse valer o texto que Ele estava colocando no meu coração. Talvez você tenha chegado até aqui quebrantado, fragilizado na sua fé, triste com aquilo que tem acontecido na vida de algumas pessoas que você conhece, que você ama, um familiar, um ente querido, um filho, um marido, uma esposa. Eu não sei o que se passa com você, talvez uma dificuldade financeira para honrar os seus compromissos. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Paulo mostra que na nossa caminhada com Deus nós precisamos, irmãos, separar momentos para orar, para buscar a face de Deus, para que Deus possa falar ao nosso coração, trabalhar a nossa vida, quebrantar fazer, dar direção para a nossa história, para as atitudes que devemos tomar no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos influenciados, às vezes tomados pelas preocupações, e a gente se esquece de uma coisa tão importante, que é colocar a nossa vida diante de Deus. Eu pude ali perceber o quanto o valor da oração era importante, porque enquanto eu orava pelo meu filho, eu pude perceber o quanto Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque me deu uma família muito bonita, me deu uma esposa maravilhosa, me deu um filho muito obediente, que ele não resiste em tomar um remédio sequer, se a necessidade é buscar a cura. Ele não questiona, ele simplesmente obedece e acata ali as orientações, tanto minha quanto da Renata. Mas, queridos, enquanto eu via a melhora do meu filho, eu me dividia também com a questão e a preocupação da mensagem desta manhã. Eu pude perceber que existem momentos na nossa vida que as coisas vão fugindo do nosso controle. A gente não tem nenhuma, digamos assim, nenhum controle total sobre a nossa vida e sobre os acontecimentos que nos rodeiam. Mas eu percebo que quanto maior é a adversidade, mais presente Deus Ele está na nossa vida, mais presente Deus está na nossa história, porque a Bíblia diz que Deus não permite nenhuma luta na minha vida e na sua vida também, que nós não possamos
enfrentar e carregar ao lado dele. É por isso que a necessidade, porque a oração é importante, porque nós sentimos a presença de Deus, a voz de Deus falar conosco, aquietar o nosso coração em meio às tribulações. Eu só fui dormir quase 3 horas da manhã, por isso talvez eu esteja um pouco diferente do ritmo que eu costumo falar nesta manhã. Eu estou triste, eu estou muito feliz, porque é um privilégio enorme falar das verdades de Deus, mas eu quero também te admoestar, irmão, que se você não tem até hoje uma vida dedicada à oração, que você faça valer a partir disso. E o meu desejo nesta manhã é que através da meditação da palavra do Senhor, você seja cada vez mais persuadido a se convencer e a entregar a sua vida e colocar as necessidades que você tem ao longo da sua caminhada nas mãos do Senhor. Paulo está mostrando a essa comunidade que ensinar é importante, pregar a palavra do Senhor é importante, mas separar tempos para viver essa vida de oração e orar uns pelos outros é uma coisa maravilhosa. O que nós podemos perceber é que Paulo vem escrevendo até o capítulo 3, versículo 13, falando de assuntos voltados, talvez para a questão doutrinária, mostrando à igreja o papel que Deus desempenhou e que Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, foi tão importante. Paulo, por exemplo, quando ele chega no versículo 14, para falar de oração, ele diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Queridos, Paulo era um judeu, e todo judeu não tinha por prática fazer a oração de joelhos, muito pelo contrário, era muito comum, é muito comum na vida de judeu, na prática da sua espiritualidade, que eles, quando olham, eles olhem de pé e eles olhem com as suas mãos erguidas aos céus. Isso é uma prática e faz parte da espiritualidade de um judeu. Mas Paulo, como judeu, ele entendia que havia ocasiões que eram tão importantes para a sua vida e a reverência que ele deveria prestar a Deus e a sua dependência total a Deus, somente de joelho ele conseguiria colocar as suas causas e sentir Deus falando ao seu coração e aquietando o seu coração. Paulo então para os seus escritos e faz essa belíssima oração que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E Paulo, a primeira coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos apresentar todas as nossas causas diante de Deus. Não existe causas pequenas ou grandes, todas elas, controláveis ou não, fáceis de resolver ou não, todas as nossas causas devem ser apresentadas diante do Senhor. Que causas eram essas que Paulo estava falando aqui? Uma delas, todas elas você vai ver no capítulo 2, mas eu quero fazer um breve resumo daquilo que Paulo coloca como causa diante do Senhor. Ele faz, por exemplo, ele apresenta a Deus a sua gratidão, porque embora ele estivesse perdido e longe, afastado da presença do Senhor, ele mostra toda a sua gratidão a Deus por ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, para o reconciliar com o Pai. Paulo também apresenta uma outra causa muito importante, que é ver como a riqueza, como é brilhante o Evangelho, que ele é capaz, ou melhor, ele foi capaz naquela época de unir gentios e judeus dentro de um mesmo templo. Veja que Deus ele é capaz de colocar pessoas tão distantes, fé, princípios, valores, crenças, e fazer com que todas essas pessoas estejam reunidas em um único propósito. Saber viver e conviver é importante. E o que Paulo mostra aqui é que esse Evangelho revelado, esse Evangelho que foi tão importante para unir pessoas que pensam com uma mentalidade tão diferente como os judeus e os gentios, é um mistério que só Deus mesmo consegue explicar. Não é à toa que o próprio Deus ele teve que encarnar na história para trazer essa mensagem de boas novas do seu reino para todos os homens que estão, homens, mulheres que estavam longe dos caminhos de Deus. Queridos, e é com essas causas é que Paulo se curva, se prostra diante da pessoa de Deus para buscar a sua presença. E eu pergunto para você nessa manhã, que tipo de causa você precisa colocar aos pés do Senhor?
De que maneira você tem se prostrado diante da pessoa de Deus enquanto você ora? Eu não quero dizer com isso, irmãos, que existe uma forma correta e perfeita para que Deus possa nos ouvir. Muito pelo contrário, eu creio que a oração de fato que Deus ouve é aquela que é feita de um coração sincero. Não seja qual for a sua petição, e Deus, Ele deseja ouvir a sua voz. Deus deseja que você compartilhe das suas necessidades com Ele, que você abra o seu coração para falar das suas reais necessidades, das suas reais frustrações, daquilo que se passa com a sua vida, e compartilhar como nós compartilhamos com os nossos próprios pais. Eu aprendi desde criança a confiar no meu pai. Apesar de muita simplicidade na sua forma de ver, de viver, de ver o mundo, o meu pai sempre me passou os valores que eram valores cristãos. A ética, o amor, o respeito, coisas que são tão fundamentais para o convívio social. E foi através da simplicidade do meu pai que eu cheguei até aqui. Foi pela graça de Deus, que também é meu pai, que Ele me trouxe até esses dias. E olhar para isso, e entender que Paulo, quando faz a sua oração a Deus, ele se coloca em reverência a Deus, entendendo quem Ele é, o que Ele representa na sua história. Embora Paulo fosse tão sábio, embora Paulo fosse tão eloquente, embora Paulo tivesse uma capacidade tão grande e fácil de ver o mundo, mas Paulo não perdia a oportunidade de se colocar na presença de Deus para colocar diante dele as suas necessidades. E aqui nós estamos vendo que a oração de Paulo nos mostra que algumas igrejas do nosso tempo e que algumas lideranças queridos, elas estão na contramão do que diz o verdadeiro Evangelho. A ortodoxia, ela é tão importante para a nossa caminhada com Deus, que quando nós começamos a colocar os nossos desejos, os nossos pensamentos, e não aquilo que a palavra nos convida a viver na nossa prática diária, nós começamos a desviar daquilo que Deus espera de cada um de nós. Paulo aqui, ele está mostrando que a verdadeira oração, ela precisa acontecer dentro de um coração que está contrito, angustiado, que não começa e que não pede pura e simplesmente apenas por ele. Paulo pouco ora pela sua situação. Se você olhar os seus escritos, ele mostra a sua gratidão em Filipenses, ao dizer o quanto aquela igreja foi amada e querida, porque ela, apesar das suas lutas e das suas tribulações, eles se lembravam de enviar os mantimentos e ter um cuidado com o seu pastor. A espiritualidade nos mostra, irmãos, que nós devemos sim orar a Deus pela nossa vida, pela nossa caminhada com Deus, pela nossa história, orar para que Deus realmente nos dê riquezas, que Deus nos dê bens materiais, mas também nos mostra que a gente tem que parar a nossa vida para orar pelo nosso próximo, ver aquilo que se passa com ele. E o que nós podemos ver aqui é que Paulo, através dessa oração, ele faz 4 tipos de pedidos a Deus. O primeiro pedido, ele está no versículo 16. Paulo ora para o fortalecimento do homem interior. Veja como a oração de Paulo no versículo 16, vamos orar, vamos ler para que a gente possa ter um melhor entendimento, ele fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Veja aqui a importância que Paulo atribui, não apenas o que está do lado de fora do ser humano, isso é, as riquezas desse mundo, os bens materiais, as coisas que são aparentes e que trazem para nós conforto, segurança aparente, mas traz, e tantas outras coisas que enchem o nosso coração e a nossa vida. Paulo está orando aqui por essa comunidade, pedindo a Deus que os fortaleça no seu espírito interior. Veja o quanto é importante sermos fortalecidos por Deus dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso intelecto. Quantas pessoas hoje, elas têm tudo na vida, elas têm riquezas, elas têm patrimônios muito grandes, elas têm uma família ampla, propriedades, enfim, tudo.
mas não tem paz no seu coração, não tem saúde emocional, não tem equilíbrio e não tem motivação para viver e desfrutar de todo o conforto que buscaram ao longo da vida. Às vezes a gente para a nossa vida para buscar as coisas materiais, não que isso esteja errado, mas a gente deixa algo que é tão importante, que é o fortalecimento da nossa fé em Jesus, o fortalecimento da nossa vida, do nosso homem interior, ou seja, daquela questão emocional, da nossa alma, para que a gente possa ter o equilíbrio necessário, irmãos, para desfrutar de tudo que Deus tem nos dado do lado de fora. A minha oração nessa manhã, por cada um de vocês, é que Deus fortaleça vocês na vida emocional, na área emocional, que é importante. O meu pedido a Deus é que Deus traga luz ao entendimento dessa palavra que estamos lendo aqui, que é tão simples, mas tão importante para a nossa caminhada, para a nossa vida e para a nossa fé em Deus, para que a gente viva uma espiritualidade que se sustente não nos bens materiais, mas ela seja sustentada pura e simplesmente na pessoa do nosso Deus. Paulo, então, ora para que esses homens da comunidade de Éfeso sejam fortalecidos no seu interior, para que eles possam olhar a grandeza daquilo que Deus colocou na vida de cada um deles e as experiências maravilhosas que eles haviam de passar. E o que é importante para fortalecer o homem interior? É uma vida de oração, é uma vida de dedicação à leitura da palavra, é uma comunhão com o Senhor, é um aprendizado diário, um crescimento diário, que nem mesmo as lutas que nós enfrentamos no nosso tempo são capazes de tirar de nós a força e a fé no nosso Deus que nós servimos. E aqui é isso que Paulo coloca diante de Deus em primeiro lugar. Mostrar a esses irmãos que eles precisam ser fortalecidos no seu interior, para que eles estejam motivados e encorajados pela palavra do Senhor, para que eles possam anunciar as boas novas de esperança para aqueles que estão perdidos. Quando nós estamos motivados, quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor, não há diabo, não há luta que impeça que a gente possa alcançar as nossas vitórias. Eu tenho certeza que você que me ouve aqui nessa manhã é um homem e é uma mulher de Deus. É uma pessoa que dá a importância ao instrumento da oração, porque só mesmo uma pessoa que pensa dessa maneira é capaz de abrir mão do seu tempo para estar na casa do Senhor, para buscar a Deus, para orar e para ouvir a sua voz. A segunda petição de Paulo, ela encontra-se aqui no versículo 17, quando Paulo ora para que haja uma habitação plena de Cristo na vida deles. Vamos ver o que diz então o versículo 17. Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja que a oração de Paulo é para que Cristo de fato possa ser abundante na vida de cada um desses irmãos, de maneira que eles possam aqui viver a sua experiência tão maravilhosa na sua caminhada com Cristo. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus Cristo? Paulo era um homem perverso, Paulo era um homem perseguidor dos cristãos. Paulo tinha no seu coração a maldade, o desejo de conquistar as coisas e fazer as coisas segundo o seu bel prazer. Mas o Paulo convertido agora, o Paulo que foi transformado por Deus através da oração e pelo encontro que ele teve com Jesus Cristo, fez com que ele agora abrisse mão de fazer os pedidos especiais por ele mesmo, para orar por aqueles irmãos que haviam sido inseridos na comunidade de Éfeso, para o quê? Para que eles fossem cheios da presença do Senhor na sua vida. Então, se nós queremos viver uma fé que seja uma fé genuína, nós precisamos orar uns pelos outros, para que Jesus possa habitar cada vez mais no nosso coração. A figura que Paulo fala aqui é uma figura de habitação. Está ligado ao quê? Uma casa, um prédio, um edifício. E a gente vai ver esse discurso de Paulo nos seus escritos, nessa própria carta.
Mas o que eu quero te chamar a atenção é para o fato que eu, quando parei para estudar esse texto e levei em consideração na minha casa, eu pude perceber que, por exemplo, há um bom tempo, desde que eu construí, eu deixei um único cômodo da minha casa sem acabar. Faltavam alguns cuidados para ele. E eu não sentia naquele momento o desejo de mexer nele, de fazer a reforma necessária e assim concluir toda a parte de acabamento da minha casa. Mas ali eu pude perceber uma coisa, que quando a gente não ocupa todos os lugares da casa, alguém vai ocupar por ele. Porque sabe o que estava acontecendo ali? Tudo que a gente comprava e que precisava ser guardado por um tempo, por exemplo, caixa de produtos eletrônicos e de outros, a gente acaba colocando lá, sobra uma peça que você comprou e que já não estava utilizando, que vai ser substituída por outra, você vai guardando lá, e daqui a pouco aquele lugar fica totalmente poluído, sujo, sem cuidados e com uma péssima aparência. Assim também, irmãos, é a nossa vida, quando Jesus não ocupa o lugar central da nossa vida. Se a gente não é preenchido pela presença do Senhor, os nossos hábitos, a maneira como a gente lidar com as pessoas do nosso dia a dia, a maneira como somos tratados pelos outros, nós acabamos reagindo da mesma forma. Ficamos com a mente poluída quando ela não é ocupada pelo Senhor e pela sua palavra. Ficamos com o nosso coração endurecido quando algo nos acontece e que a gente percebe que está sendo afrontado e ali insultado por algumas pessoas, e a nossa reação é a mesma. Então, percebam que o que Paulo está dizendo aqui é que quanto mais Jesus habitar no nosso coração, melhores serão os valores que a gente, e os princípios que a gente vai adotar como prática no dia a dia. Aí, por exemplo, quando a gente olha para o valor da família, que é um exemplo que Paulo também utiliza aqui nesse texto, nós vamos perceber que como família da fé, a família ela é algo tão importante para nós. Não importa se é a família de sangue ou se é a família de Cristo. O nosso coração e as nossas petições que apresentamos a Deus, elas são inseridas também através dos nomes daquelas pessoas que carecem da nossa oração. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo de Deus, quanto mais Jesus Cristo ocupar o espaço na sua vida, melhor serão as suas práticas cristãs no seu dia a dia, melhor será a sua fé em Cristo, melhor será a sua prática de vida, o seu estilo de vida, e mais equilíbrio você terá para que você possa cada vez mais confiar no Deus que você diz que você serve. E eu creio, queridos, que quando Jesus Cristo ele entrou na nossa vida, ele começou fazendo essas mudanças que são tão necessárias. A palavra de Paulo aqui a esses irmãos é que Jesus Cristo precisava entrar na vida deles em todas as suas áreas, para que as suas práticas pudessem ser práticas tão maravilhosas e compatíveis com aquilo que a Bíblia diz, para que de fato eles pudessem viver e agradar a Deus da maneira que Deus esperava de cada um deles. A nossa vida será cada vez mais maravilhosa quando Jesus Cristo ocupar cada espaço do nosso coração, da nossa mente. Eu, há um tempo atrás, enquanto conversava com uma pessoa, eu pude perceber, através da sua fala, a maneira como ela me viu antes de aceitar Jesus Cristo e como ela me conhece hoje. Isso mostra, irmãos, na minha vida e creio que na sua vida também, o quanto Jesus Cristo na nossa vida faz a diferença. Eu era uma pessoa que não levava esse desaforo para casa. Eu era uma pessoa que eu assumia o controle da minha vida, que nem os meus pais talvez pudessem ali poder me dar conselhos a ponto de fato participar da minha vida. Eu era muito egoísta na minha forma de ser. Mas quando eu tive encontro com Jesus, quando eu pude perceber o quanto a palavra do Senhor estava me trazendo ensinamentos tão maravilhosos, eu pude perceber como a minha relação comigo mesmo e com o meu próximo mudou. Deus, Ele tem trabalhado no meu coração. Eu tenho aprendido, através da Bíblia, através de livros, como me comportar no meu dia a dia, como falar aqui à frente. Eu sou muito grato a Deus, porque o Evangelho me trouxe essa grande oportunidade.
alguém que era tão tímido na forma de se comunicar, alguém que era envergonhado até mesmo numa conversa a dois, alguém que olhava mais para o chão do que olhava com um olhar altivo. Mas Deus foi mudando cada parte da minha vida. Deus foi transformando e me dando, trabalhando na minha vida para que eu pudesse chegar até aqui para comunicar o Evangelho para todos vocês. Veja que Deus tem o poder de transformar a nossa vida. E quanto mais a gente se abre para o Evangelho, mais Ele vai mudando e transformando as nossas relações, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Ele mesmo. Então, esse segundo pedido de Paulo aqui, irmãos, é uma forma de mostrar o quanto os relacionamentos são importantes. Como a nossa comunhão com Deus é importante, como Jesus Cristo, Ele tem transformado a nossa vida e mudado a nossa história. Mas eu quero passar agora adiante a um terceiro pedido de Paulo, que ele faz também em sua oração. É o penúltimo pedido. Paulo ora pelo conhecimento pleno do Evangelho. Versículo 18 nos diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo ora para esses irmãos, para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, para compreender a profundidade e a riqueza do Evangelho. Queridos, o Evangelho do mundo é uma loucura, e nós sabemos disso. As pessoas ficam espantadas quando elas percebem que a nossa vida está um verdadeiro caos, mas a gente está ali inabalável, confiando plenamente no Senhor. A gente diz: não, Deus está no controle. Mas como Deus pode estar no controle se você está perdendo o ente querido? Deus está no controle com a sua vida financeira com caos. Deus está no controle com o seu casamento sendo desfeito, quase que desfeito. Como? O mundo não consegue entender essas coisas. Porque só mesmo o Evangelho, que é a palavra do Senhor, que traz esperança para o nosso coração, é capaz de fazer com que a gente esteja vivendo momentos difíceis na vida, mas ainda assim confiando plenamente no Senhor. Foi o Evangelho que trouxe Paulo de volta à vida. Foi o Evangelho que gerou transformações maravilhosas na vida do apóstolo Paulo. Foi o Evangelho que mudou a sua trajetória. Foi o Evangelho que te trouxe a presença do Senhor Jesus e fez com que você hoje estivesse aqui, separando esse tempo para buscar a Deus, separando tempo para orar pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, irmãos, para que Deus possa operar de maneira maravilhosa e abundante. É o Evangelho que traz lucidez ao nosso coração, para mostrar quem nós somos, para colocar a nossa vida no verdadeiro lugar e para mostrar o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso com nós. Foi a graça desse Deus que encarnou na nossa história, que veio transformar e mudar todo o quadro da nossa vida. Se não fosse por meio do Evangelho que esse Deus nos comunicou e por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição, nós não teríamos motivo nenhum para estarmos aqui nessa manhã. Paulo fala em Coríntios, irmãos, que a nossa fé seria vã, que tudo o que nós fizéssemos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não seria nada importante para nós, seria vã aquilo que nós acreditamos. Mas não foi assim. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, e hoje o que nós fazemos quando olhamos para a cruz é mostrar toda a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. E para finalizar, eu quero compartilhar o quarto e último pedido de Paulo, quando Paulo ora para que eles vivam a experiência no amor de Cristo. Versículo 19 nos diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Vejam que agora Paulo usa um verbo aqui, conhecer. A palavra conhecer, ou esse verbo, no grego quer dizer a experiência. Não existe fé, não existe relação com Deus que não passe pelas experiências que nós temos no dia a dia. Irmãos, a experiência que eu vivi ontem me fez mostrar e entender o quanto isso é importante, o quanto o Evangelho foi importante para a minha vida, o quanto a oração tem sido importante
Paulo está falando aqui que nós precisamos, no nosso dia a dia, passar pelas nossas próprias experiências, não viver as experiências dos outros, contar as experiências, as conquistas dos outros. É importante, e isso edifica a nossa vida também, mas é importante que cada um de nós passemos pelas nossas próprias experiências. E eu vivi uma experiência essa semana maravilhosa, porque apesar, eu tenho como pastor aconselhado algumas pessoas e atendido irmãos, principalmente os irmãos que estão enfermos e aqueles que não têm condições de sair de casa. E um desses encontros que eu tenho feito semanalmente, essa irmã, ela me ligou para me dar uma boa notícia. Ela não sabia, ela tinha um diagnóstico, era um quadro difícil na saúde, e ela não sabia de onde partia isso. E havia ali uma preocupação dela, dos seus familiares. E aí ela me ligou para dar a notícia que ela foi avaliada e diagnosticada pelo médico, e ela conseguiu descobrir o que estava realmente trazendo prejuízos e danos à sua saúde. E aí eu falei, irmã, isso é uma bênção maravilhosa, graças a Deus que Deus iluminou, que Deus levou o conhecimento a esse médico para que ele pudesse ali trazer um diagnóstico preciso do seu caso. E ela quase que escapulindo ali, porque ela sabia que eu estava no horário do trabalho, eu estava já no carro me dirigindo para o trabalho, e eu falei assim, antes que ela se despedisse, eu fui lá e falei, não, irmão, eu quero, ainda assim, sabendo que Deus já levou o conhecimento médico, ele descobriu a causa da sua enfermidade, eu quero orar pela irmã agora. E aí eu parei no carro ali e fiz a minha oração. Não, é tolice às vezes a gente achar que a gente está em condições melhores do que os outros. A gente espera que como pastor, como um presbítero, como uma autoridade, a gente tenha resposta para tudo e para todos. Que a gente esteja numa condição ali privilegiada de orar e pedir a Deus que Deus abençoe a vida dessas pessoas. É claro que Deus abençoa. É claro que esses irmãos que nos procuram, eles têm um entendimento de que essa relação ela é importante entre a ovelha e o pastor. Mas às vezes é o pastor que aprende com a ovelha, e não o pastor que ensina a ovelha. Porque quando eu acabei de orar, eu achei que ela iria desligar, agradecida pela oração e fortalecida na sua fé para continuar vivendo a sua semana, né? Mas não. Ela parou e após o meu amém, ela iniciou uma oração para abençoar a minha vida. Queridos, que coisa maravilhosa! Porque quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vivemos uma espiritualidade pautada nas Escrituras Sagradas, quando a gente conhece o valor de separar um momento para buscar a presença de Deus, a gente consegue ser tocado por situações tão maravilhosas como essa. Eu saí dali chorando, tocado, comovido. Porque era ela que precisava de oração. Eu precisava também, mas a prioridade era para ela. Mas embora ela estivesse enfrentando as dificuldades do seu tempo, ela sabia que ela, como instrumento de Deus, ela também poderia fazer com que Deus pudesse cuidar e consolar também a vida do seu pastor. O reverendo Carlos Henrique não está aqui nessa manhã, mas eu quero te incentivar a orar por ele, a orar pelos seus familiares, a orar por cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã, por cada um dos que não puderam vir e outros que estão nos hospitais nesse momento. Irmão, que essa palavra dessa manhã possa quebrantar o seu coração e fazer você orar ainda mais. Eu já sei que você tem tido uma vida de oração com Deus. Eu sei que a sua espiritualidade é centrada nas Escrituras Sagradas, mas eu convoco você para que você possa, na sua fé, viver uma fé que seja 110 ou mais. Se isso é possível, comece a colocar em prática a partir de hoje. Comece a pensar naqueles irmãos que estão passando por dificuldade na vida. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus colegas de trabalho, ore pela sua empresa, ore pela empresa também que as pessoas trabalham. Nós estamos vivendo momentos difíceis e a oração
sempre foi importante em momentos também como esses. Eu quero convidá-los a curvar a sua fronte e eu quero apenas fazer uma recapitulação daquilo que falamos aqui nesta manhã. Paulo, através da sua oração, ele fez um pedido a Deus, fortalecendo para que Deus fortalecesse o homem interior. Paulo também pediu a Deus para que as pessoas, os irmãos da igreja, fossem uma casa de habitação do Espírito, uma casa de habitação do Senhor Jesus Cristo, que Jesus ocupasse toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Paulo também orou para que o conhecimento do Evangelho fosse pleno na vida desses irmãos. E Paulo fecha a sua oração, orando para que eles vivam essa experiência do amor a Jesus Cristo.